Então aqui nosso cluster já está criado, né? Como nós podemos ver, tá? E nós vamos fazer o seguinte: antes de conectar, fazer alguma coisa, nós vamos disponibilizar aqui o que a MongoDB chama de Sample Database, que contém lá um monte de bancos de exemplo, tá bom? Então olha só que interessante, ó. Eu vou clicar aqui Load Sample Dataset, tá? E aí eu vou colocar um dataset, que na verdade eu falei database, perdão, são coleções dentro de datasets que ele vai disponibilizar. E esse processo demora um pouquinho, tá? E logo enquanto isso acontece, aproveitando aqui para dar algumas instruções enquanto ele carrega os datasets, né? Vejam só, ao acessar o cluster, né, ele mostra algumas coisas aqui. Primeiro, quanto que está tendo de leitura e escrita aqui, né, estatisticamente aqui no seu banco. Então, read, write, né, 0 aqui nas últimas 6 horas, né. Então, se você colocar lá, né, MongoDB read and write operation to the databases primary, ou seja, quanto está tendo de leitura escrita nesse database primário, né? Não em outro, de réplica ou coisa assim. Conexões. Quantas conexões ativas tem nesse momento, ou nesse caso nas últimas 6 horas, né? Ele mostra aqui no gráfico, né? Então, por exemplo, olha, quantas conexões tiveram, né? Quando você vê aqui essas conexões que tiveram, foram do próprio sistema aqui, né, do MongoDB para poder provisionar o banco, né? Aí nós temos aqui a taxa, né, de transferência de rede, enviado e lido, tempo que a gente tem o tempo, né, decorrido aqui, né, aqui embaixo, né? Pode ver aqui o horário, quando a gente corre aqui o gráfico, ó, ele mostra o horário. Então, nesse tempo decorrido, qual foi a taxa de transferência aqui em bytes, né, de rede nesse período? Então, eu tenho aqui como posicionar o cursor e saber mais ou menos aí como está a saúde, né, da minha rede aqui, tá bom? Muito bem. Aqui nós temos o caso que ele chama de data size, que é o tamanho aqui dos dados, né? Então vocês podem ver aqui que ele está criando aqui, neste caso, a quantidade de dados. É claro que ele já vai populando aqui e logo logo a gente já vai ver algumas mudanças, né? Enquanto ele está carregando aqui, né? E algumas coisas importantes aqui, né? Nós temos aqui o botão de conexão, que é para saber como conectar nesse cluster, que eu já vou mostrar como é, né? Visualizar o monitoramento e explorar as coleções dentro do meu banco, tá? Então nós podemos ter datasets e neles as coleções. Então, se a gente for entender como ele é organizado, o banco, né? Ele é organizado em datasets, tá? E cada dataset tem coleções. Vocês vão ver que a gente vai instalar aqui, né? Já já nós vamos clicar nesse botão, aliás, perdão, já clicamos, né, nesse Load Sample Dataset e ele está provisionando esse dataset que é cheio de coleções, tá? Para a gente testar o MongoDB e aprender, né, pessoal, a fazer aí algumas consultas e tudo mais. Bom, aqui embaixo nós temos, por exemplo, a versão, ok? A versão do MongoDB, onde ele está. Então, São Paulo, no Google Cloud Platform, que ele mostra aqui GCP, tá? O tipo de camada de cluster, que é o mais simples, o tipo, né, que eu tenho aqui do cluster, tá?
Nós vamos depois ter uma aula só sobre isso, um vídeo, né? Backups está inativado. Linked Realm App, né? Nós vamos depois falar sobre isso, que são aplicativos serverless, tá? E Atlas Search, fazer busca, provisionar índices para acelerar aí as buscas e ter o resultado dos dados de uma maneira mais rápida, tá bom? Então, para agora, o que nós vamos fazer? Enquanto, né, ele está carregando aqui, nós precisamos instalar o Mongo Compass, tá? Então, só para mostrar aqui na documentação, onde acha isso, né, professor? Aqui, ó, se a gente vier aqui na documentação do Mongo, né, então estamos aqui na documentação do Mongo. Aí nós temos aqui, ó, produtos, né, estão vendo? Então, a gente tem aqui os produtos da MongoDB, né? Então nós temos lá o Database, Search, Data Lake, Charts, né? Um monte de produto aqui, né? E aí nós temos tools, ó, ferramentas, tá bom? Então nós vamos baixar aqui o Compass. Entrando aqui em Compass, né? Basta você fazer o download do Compass, tá bom? Aqui, se você clicar em Try It Now, só para mostrar aqui, né? Nós temos aqui o Compass e qual o sistema operacional que você vai selecionar. Então, por exemplo, ó, você vai pegar aqui a versão estável, por exemplo, né? E qual a sua plataforma, onde você vai instalar ele. Então, ele já tem pacotes homologados para o SX, para o Red Hat, né? Então, o pessoal que usa Red Hat, Fedora, Linux com pacotes RPM, né? Vai instalar para o Ubuntu, para o Windows, né? Então tem aqui os instaladores MSI, Zip, como você achar melhor. Então, uma vez que você, do caso, por exemplo, se você pegar um pacote binário já empacotado, por exemplo, aqui o do Windows, que seja o seu caso, né? Por exemplo, MSI, basta selecionar aqui, baixar o MSI, fazer o download e instalar, né? Uma vez feito o download instalado, né? Aí basta você abrir e nós vamos já mexer no Compass já já. Bom, voltando aqui, vamos ver se ele terminou. Ainda não terminou. Enquanto ele não termina, vou mostrar mais algumas coisas. Demora mesmo, tá? Para ele carregar esse dataset de exemplos aqui, porque tem um monte de coisa legal aí para a gente olhar. Muito bem. Nós temos aqui, voltando aqui em Products, né? Nós temos o Compass e temos o Database Shell, tá? E aí tem outras ferramentas, por exemplo, um plugin do VS Code, etc e tal. O Database Shell, que na verdade é justamente a gente conectar via o que eles chamam de Mongo Shell, né? É um jeito fácil de você fazer consultas, tal, acessar, né? Por exemplo, os dados sem o Compass, né? Vamos supor que você está administrando um servidor e tal, muitas vezes você, lógico, não tem ambiente gráfico numa manutenção, então você pode usar o Mongo Shell, tá? Ele é totalmente bem a carinha e a facilidade de usar ele é extrema, tá bom? Não é difícil, a gente tem que só entender, tanto para o Mongo Shell quanto para o MongoDB Compass, entender como que funciona a linguagem, né, a Mongo Query Language, que é a linguagem de consulta ao Mongo, tá? Tanto faz se é pelo Shell ou Compass, tá bom? Então, vamos lá. Hoje nós temos aqui o Mongo SH, o pessoal chama de Mongosh, né? Algumas pessoas chamam assim, tá bom? Então aqui basta, dependendo da versão, né, do que você vai usar, nós temos o Mongo Shell, temos o Mongosh. Então, olha só que legal. Se a gente vier procurar aqui, né, Mongosh, aqui no caso do MongoDB, na busca, ó, este é o novo Mongo Shell, tá? Ok? Então, como instalar, fazer download, tá aqui, ó. Então, vai lá, faz
o download, instala, né, bonitinho, e aí tem lá alguns exemplos. Nós vamos mexer bastante no Mongo Shell. Costumo falar que essa nova versão, Mongo SH, é o novo Mongo Shell. Antigamente a gente digitava lá Mongo, ele já abria o shell e a gente podia escrever os comandos, né? Então, por exemplo, esta nova versão, tá, já tem um monte de melhoria. Ele tem um modo de editor, então vou clicar aqui só para vocês verem na documentação. Quando a gente digita lá, por exemplo, ponto .editor, ele abre um editor para você escrever um código, tá? Para diversas funções, ou seja, para uma consulta, para um backup, fazer um código lá em JavaScript, né? Rodar isso, enfim. Aí ele está falando, por exemplo, a versão do novo Mongo Shell versus a versão antiga, que era Mongo, né? Então, para usar a versão nova, a gente digita Mongo SH, né? Bom, aqui ele mostra, né? Melhorou a sintaxe, foi feita, improved, né? Na verdade, foi incluída como uma feature, né? Syntax highlighting, tem o histórico de comandos, login, tem help de comandos. Então, por exemplo, se eu não lembro um comando, pelo Mongo SH eu consigo ter acesso, tá? Então, vou até copiar esse link aqui para vocês, deixar aí disponível aí para vocês no vídeo, né, da documentação. Então, basta procurar por Mongo SH aqui no help que você vai achar, perfeito? Muito bem. Agora tá tudo ok. Então nós vamos instalar, vamos passear nas coleções, tá certo? Então aqui se eu vier em Browse Collections, aqui ele já está trazendo aqui, né, as coleções, tá? E os documentos. Então, por exemplo, né, eu tenho aqui diversos databases dentro do meu dataset, tá? Ok? Então tenho 8 bancos e no total tenho 21 coleções. Então vamos lá. Como funciona isso? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bancos de exemplo. E eu tenho o banco aqui que nós vamos começar a mexer, que é o Mflix, tá vendo? Como um sample. E aí nós temos dentro desse banco, ó, 1, 2, 3, 4, 5 coleções, ó, Comments, Movies, Sessions, Theaters, Users, né? Então, nós temos aqui diversas coleções e cada coleção tem seus documentos JSON, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, Users, tem os 185 documentos, né? Ok? O total que esses documentos ocupam, a média de tamanho deles, quantidade de índices, tá? Tamanho do índice, média do índice, tudo muito detalhado, muito fácil de mexer, né? Então, por exemplo, uma vez que você está aqui no seu cluster, ó, e você vê os databases, tá? Você pode criar um novo database e já inserir uma coleção nele, tá bom? Mas nós vamos fazer uma tarefa aí depois de como faz isso, tá bom? Nos exercícios, basta clicar aqui e aí você vai fazer para você experimentar, ok? Então vamos lá. Então supondo que eu entro aqui, né? Eu estou online, tá certo? No browser, né? Não estou usando o Mongo Compass, tá? Então eu entro aqui, por exemplo, em Users, ó. Eu vou ter a visualização dos usuários, ó. Ok? Então, por exemplo, eu tenho aqui todos os documentos, cada documento aqui, né, representa um usuário aqui, né? Então eu posso ir rolando, vendo os documentos, posso editar os documentos, copiar, duplicar, enfim. E cada documento tem sempre um ID aqui que o MongoDB instala naquele documento, insere naquele documento, né? E aí nós temos os outros campos, né? Por exemplo, name, e-mail, password, né? Que no caso aqui, por exemplo, pode ser um password criptografado, né?
alguns e-mails, ó, estão vendo? Então são dados, né, que a gente pode verificar aqui neste caso aqui de exemplo. Vamos mudar a coleção, ó. Vamos para a coleção Movies. Então eu estou no Sample MFlix, o banco, lembrando que eu estou no Cluster 0 do nosso MFlix, ou seja, aqui do nosso, se eu clicar aqui em MFlix, né? Então, dentro de MFlix eu tenho clusters, né? Então, lembrando aqui, né? Se eu olhar aqui MFlix, na verdade é o projeto. Lembram? Então, dentro do projeto MFlix, eu tenho aqui os databases, né? E no caso, os databases estão dentro dos clusters, ok? Então, se eu clicar em cluster 0, né? Olha lá, eu entro aqui em collections, de novo, ó. Então eu tenho os bancos aqui e eles estão representados, né? Aqui pelo nome, e quando eu entro em cada um desses bancos, eu tenho, né, uma coleção, tá? Eu estou usando uma terminologia, pessoal, um pouco mais simplificada para vocês entenderem como está organizado aqui. Mas é claro, tem umas diferenças aí que depois nós vamos tratar para entender direitinho aí, né? Que assim não é simplesmente um database. Nesse caso é um esquema ou não é um esquema? O que é isso, né? Então ele trata como database, mas é uma organização lógica lá de dados, né? Em coleções. Então olha só que legal. Eu tenho aqui, por exemplo, dados geoespaciais. Olha que bacana isso aqui, gente. Então eu tenho dados, ó, de latitude e longitude de para um determinado propósito. Então eu tenho dados do tipo, realmente, eu tenho documentos, né, aqui para representar localizações e tudo mais, tá certo? Então, olha lá. Muito bem, nós estávamos aqui, né, estamos aqui dentro do Atlas na web, e aí vamos mudar um pouquinho aqui a visão da coisa. Vamos voltar aqui de novo, ó, Databases, tá? Cliquei aqui, ó, Databases, e aí nós vamos aqui, ao invés de dar um Browse Collections, nós vamos conectar a esse cluster no Mongo Compass, porque é mais confortável fazer as consultas por lá, enfim, é mais visual, para quem está começando, e treinar algumas consultinhas, visualizar os dados via Mongo Compass, tá ok? Muito bem, vamos clicar aqui em Connect, e aí ele vai perguntar, você quer conectar como, meu amigo? Você quer conectar usando o Mongo Shell? Você quer usar uma conexão direta na aplicação sua por um driver? Ou você quer usar o Compass, né? Olha lá, até ele coloca aqui, Explore, Modify and Visualize your data with MongoDB's GUI, Graphical User Interface, né? Então o Mongo Compass é um produto muito bom para visualização de dados ali, né? Raiz, tá certo? In natura, vamos falar assim, para fazer as consultas como se fosse um explorador, como o SQL Developer da Oracle, né? Então ele é um explorador de dados, onde eu posso editar os dados, modificar, claro, se eu tiver perfil para isso, permissões, né? E aí vamos lá. Então se eu clicar aqui, pessoal, eu vou, por exemplo, se eu não tenho o Mongo Compass, ó, ele já vai perguntar se você quer fazer o download, tá vendo? Quando você abrir a primeira vez, ele vai falar assim, para você selecionar, por exemplo, I don't have MongoDB Compass, né? Aí se você falar que você já tem, então ele vai perguntar qual versão do seu Compass. Aí você seleciona a versão do seu Compass, né? E aí ele vai falar, por exemplo, Copy Connection String de Open MongoDB Compass. Só que olha só que interessante, né? Eu já criei aqui um usuário, né? Mas aí quando você for abrir a primeira vez, basta colocar que você... Vamos ver onde é que está essas configurações, ó. Vamos fechar ali um pouquinho. Olha lá, ó. Eu criei um database user, estão vendo?
E aí eu criei também um Network Access. Deixa eu só excluir isso aqui, porque eu quero que você veja o que vai acontecer quando você for criar a primeira vez, tá? Para você não ficar perdido. Então vamos voltar lá em Databases, só ignora ali a telinha que eu fui, né? Então ele está simplesmente fazendo uns ajustes aqui agora no banco. Por quê? Porque eu alterei tanto o nome de usuário, excluí um usuário de acesso a esse cluster e excluí, por exemplo, uma regra de rede para acesso aos dados, né? Então, vamos supor, nós vamos criar aqui um acesso, neste caso, de qualquer lugar, deixar o Mongo aberto, porém com um usuário definido, tá? Então, veja só, aqui ele tá, como eu excluí, né? Quando você entra pela primeira vez, você vier aqui em Database Access, não tem nada, em Access, ele não tem nenhum usuário cadastrado e nenhum custom roles, nenhuma regra customizada de acesso para aquele usuário. E também não tem regra de rede, por exemplo, liberação por IP, né? Por exemplo, um private endpoint, enfim, regras de acesso. Vou dar um exemplo. Supondo que você queira restringir um determinado banco para acessar só dentro da sua empresa ou só a partir de um número IP, né? Válido. Por exemplo, o IP do seu servidor web, só ele acessa o MongoDB e ninguém mais, tá? Ou ele e o administrador. Então você coloca lá uma restrição de Network Access para que só seja liberado aquele IP, tá? Mas aqui para nossa aula, para facilitar bem, ó, eu vou fazer o seguinte, vamos voltar lá, e agora tá ok, e eu vou clicar aqui em Connect. Veja só o que ele vai fazer. Tá vendo que a tela mudou? Não tinha essa telinha aqui, né? Olha lá, você ainda não pode conectar, você tem que setar o firewall, né? E as permissões de usuário. Então o firewall, aí nesse caso, ele está perguntando o quê? Você quer adicionar só o seu IP corrente? Adicionar um IP diferente? Por exemplo, só o seu servidor web que tem um IP válido vai acessar o MongoDB? Nesse caso, este banco? Ou você vai permitir o acesso de qualquer lugar? Neste exemplo, pessoal, não façam isso em produção, tá? É apenas didático o que eu estou explicando aqui. Eu vou permitir o acesso de qualquer lugar. Então, venho aqui, ele põe um IP zerado, como a gente fala, né? Um IP everywhere, ou seja, de qualquer lugar. E aí eu clico em Add IP Address. Beleza, muito bem. E aí ele fala, pô, você tem que criar um usuário. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, Matheus Pereira, um exemplo, né? E vou colocar aqui um password, ok? E aí, deixa eu só criar um password mais fácil aqui, senão depois na hora eu esqueço lá de colocar no Compass, né? E um create database user aqui, vou criar o user, beleza. Ok, choose a connection method. Então, legal. Qual é o método? Eu vou usar o Compass. Então, clica aqui, né? Aí, vejam só. Aí ele foi para aquela tela que eu estava mostrando antes, tá? Uma vez que você definiu um usuário e uma regra de rede, eles vão parar ali, onde eu mostrei, tá? Então, ó, você vai copiar essa string, ó. Estão vendo? Basta clicar aqui em copy, tá? Copiou. E aí nós vamos fazer um vídeo para conectar no Compass logo em seguida. Beleza?